Eu fiquei feliz. Uma das razões da minha felicidade é de estar na casa de Deus. É dele ter me dado condições físicas, emocionais e espirituais para estar aqui. Fiquei feliz também por chegar aqui e te encontrar. Louvado seja Deus por isso. Mas fiquei feliz também porque o Mateus já me procurou ali, disse que no terceiro mergulho, Mateus, já aconteceu o milagre? Amém. O Rafael disse que algumas pessoas já procuraram, foi só o Mateus? Amém. Então hoje é o quarto mergulho. Então tem tempo ainda. Eu confesso para vocês que um deles já aconteceu também para mim. E foi ontem. Estou precisando de mais um que é sarar um pouco dessa garganta irritada. Faz aproximadamente 14, 15 anos que a gente frequenta a igreja. Batizado, que eu tenho de batismo, são 12 anos. Mas que a gente frequenta a igreja, a Elaine batizou primeiro, depois a minha filha, depois eu. Mas aproximadamente uns 15 anos que a gente frequenta a igreja, né, Elaine? E aquela minha cunhada, quem esteve aqui ontem, enviou a minha cunhada aqui junto ontem, a irmã da Elaine. Ou seja, faz aproximadamente 15 anos que a gente convida ela para vir na igreja. E ela nunca havia aceitado o convite e vindo, tomado a iniciativa de vir. Já convidamos para cantata de coral, convidamos para várias ocasiões. Não vinha. E ontem, para a honra e glória de Deus, ela esteve aqui ontem. Então, amém por isso, né? Deus seja louvado. Mas tenha fé que o teu milagre vai acontecer. Chegou a água. Muito bem. Sábado pela manhã falamos sobre José. Domingo à noite, Maria. Ontem, Isaac. Já falamos sobre 3 jovens, que é lógico, pegamos o período da juventude, adentramos um pouco também ali já pela vida madura. Mas hoje nós vamos falar de um outro jovem na Bíblia. Eu já ouvi assim muitos jovens na igreja, que quando se menciona, fala sobre o personagem assim, preferido dele na Bíblia, ele cita o nome desse rapaz. Trazendo para os dias de hoje, como seria esse jovem? Quem sabe aquele tipo saradão, alto, musculoso, forte, cabelo longo, um jovem assim, daquele que bate o olho e já causa um certo impacto. Sansão, mataram aí a charada. Sansão. Quem foi Sansão? Quem era ele? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, Antigo Testamento, Deuteronômio, Josué, depois já vem Juízes. Bem no começo da Bíblia, antes dos livros de Reis. Encontraram? Juízes capítulo 13. Curve a sua fronte, feche o olho e vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai, o nosso muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por ter nos dado condições de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Mas muito obrigado porque o teu Espírito Santo falou à nossa mente, ao nosso coração, nos convenceu a fazermos a melhor escolha, que é vir aqui na tua igreja para louvar, adorar o Senhor e para ouvir também a tua voz através da tua santa palavra. Ilumina-nos, agracia-nos com a tua presença, com a iluminação do teu Espírito Santo e permita, ó Pai, que ao sairmos daqui, que estejamos mais edificados na fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Juízes capítulo 13, a partir do verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. O anjo de Deus aparece então à mulher de Manoá e traz essa mensagem: olha, de agora em diante, você se consagre, você não tome bebida forte, você não coma coisas imundas, se consagre a Deus, porque você vai ter um filho, você vai conceber, e esse filho será nazireu, não passe sobre a sua cabeça navalha, será um menino consagrado a Deus, porque Deus através dele vai começar a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Sansão já veio assim com uma missão. Ele foi escolhido antes mesmo de ser concebido pela sua mãe. Deus, na sua onisciência, já escolheu Sansão e o chamou para um trabalho muito especial, que era livrar o povo. Fazia 40 anos que aquele povo estava ali, sofrendo ali a influência, o domínio do povo filisteu. Então Deus viu: olha, agora é o momento de tirar o povo daqui, e vai ser através desse menino. O que é nazireu? Significa separado para Deus desde o nascimento, ou seja, uma pessoa consagrada. Sansão foi um homem a quem foram dados grandes dons e um chamado do Senhor. Ou seja, ele era uma pessoa dotada. E nós, se lermos aqui os capítulos do livro de Juízes, a partir aqui do capítulo 13, nós vamos ver que ele era dotado de uma força assim, muito além daquilo que nós podemos ver ou imaginar. Pense num homem que sozinho, através de uma queixada de jumento, de um osso, da mandíbula de um jumento, ele derrotou um exército de 1000 filisteus. Já na sua juventude, matou um leão. Pegou um leão ali que veio para cima deles e estraçalhou aquele animal. Ou seja, desde a sua juventude, era um jovem muito forte. Porém, nós vamos ver que a vida de Sansão, um jovem dotado de força, dotado de dons, de talentos, uma pessoa assim que podia ter feito maravilhas, permitido ser usado de uma forma magnífica por Deus, porém foi um jovem que deixou que as paixões dominassem a vida dele. Diz assim, ele também era um homem de grandes paixões. Nessa história, o mais triste é que esses estavam em conflito. Tanto as paixões dele, pessoais, íntimas, como os dons que ele havia recebido e o chamado de Deus. Viviam em constante conflito, não por parte de Deus, mas sim por parte das suas escolhas. E nós vamos ver aqui, essa semana, falando sobre as escolhas. Como as nossas escolhas são importantes e como elas podem nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Olha só o chamado de Sansão. Aqui no capítulo 13, nós não vamos ler ele inteiro, é lógico, mas depois você pode ler na sua casa o capítulo 13. Aqui esse capítulo deixa claro que Sansão deveria desempenhar um grande papel em Israel e que Deus planejava usar esse homem para fazer um trabalho especial, que era começar o livramento do povo de Israel da mão dos filisteus.
Naturalmente, Sansão teve um grande chamado. Também é claro que o chamado de Deus não torna infalível ou livre do pecado aquele que foi chamado. Todos nós somos chamados por Deus. Agora, o fato de que Deus nos chama para uma missão não significa que nós estamos completamente isentos das tentações e do pecado. E principalmente quando a gente toma a iniciativa de seguir a Deus, aí é que o inimigo parece que procura de uma forma assim mais astuta derrubar, passar o pé e derrubar a gente, né? Aumenta a tentação sobre nós. Juízes capítulo 14, do verso 1 até o 3. Aqui nós vamos começar então a ver o começo do declínio desse jovem. Juízes 14, a partir do verso 1. E desceu Sansão a Timnate, tem tradução que diz Timná, outra diz Timnate, e vendo em Timnate a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: o que está escrito na tua Bíblia? Qual foi a resposta dele? Oi? A tradução, o que foi, André, que diz aí? Espera lá, um de cada vez, vamos chegar num acordo aqui. André, o que diz a tua? Agrada os olhos. Adriana? Quem mais disse aí que eu não... Aqui veio daqui alguém... Só desta me agrado. Olha só. A minha versão, toma-me esta. Ele viu uma mulher, lá da filha dos filisteus, e quando ele bateu o olho, imagine aquela jovem, deveria ser muito bonita, porque quando ele botou o olho em cima dela, ele se encantou. E chegando aqui para o seu pai, olha, vá lá. Naquela época, eram os pais quem tratavam do assunto do noivado, né? Vá lá, eu quero aquela para ser minha mulher. A minha tradução diz também, aqui no final do verso 3, a minha tradução diz: e disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. A minha versão também fala isso, mas é a mesma coisa, ela me agrada. Gente, o grande perigo é aquilo que os nossos olhos vê. Hoje, principalmente para você jovem, o mundo, eu ontem comentando com um rapaz, o Alex, ele é da igreja Assembleia de Deus, tivemos ontem conversando um tempo, e eu disse para ele que a gente estava realizando essa semana de oração aqui dos jovens, já teve na nossa igreja da Cidade Jardim, a semana passada, terminou no sábado, começou a de você. E eu disse que é extremamente importante essa semana de oração para os jovens. Para todos nós é importante, mas em especial para os jovens. Porque o mundo aí fora, ele é completamente desleal. A concorrência é muito grande. O que o mundo aqui aí fora oferece é aquilo que agrada os olhos. E está cheio. E não vamos ser hipócrita, falar que não, porque lá fora tudo aquilo, tudo é feio, tudo... Não, nós sabemos que ali fora a concorrência é desleal. O que o mundo oferece. O atrativo, aquilo, como tem coisas aí que agradam os olhos. E Sansão, então, olha, é essa que eu quero, porque ela me agrada os olhos. Sansão, veja agora Juízes capítulo 17, o verso 6. Pouquinho à frente. Juízes 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel,
cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Tem versão que diz, cada um fazia o que achava reto. Ou seja, não tinha rei naquela época em Israel, eram juízes que estavam ali lidando, porque eles estavam sob a opressão dos filisteus. Sansão foi um dos juízes, e ele julgou Israel por 20 anos. Mas o povo, como não tinha rei, cada um fazia aquilo que dava na cabeça, aquilo que achava certo. Interessante que Sansão, ao invés de seguir a Deus, ao invés de obedecer a Deus, às suas leis, ele preferiu seguir aquilo que o povo fazia. Ou seja, preferiu fazer aquilo que estava na moda. Sansão, ó, está na moda cada um fazer o que quer, cada um faz o que dá na cabeça. Para que eu vou ficar seguindo a vontade de Deus, obedecendo os preceitos, os princípios de Deus? Não, eu vou seguir, vou na mesma barca. Vou seguir o que está na moda. A moda daquela época era cada um fazer aquilo que achava reto. Embora o chamado de Sansão fosse solene e desenvolveu algumas perigosas fraquezas de caráter, as emoções de Sansão eram guiadas pela aparência puramente físicas. Na primeira vez ele disse aos pais, vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Foi o que nós acabamos de ver aqui. Bonita, é aquela que eu quero, é a mais bonita. Cuidado, jovens, cuidado com a beleza que o mundo oferece. E hoje, nós podemos ver que a mídia, ela estipula assim um padrão de beleza, e muitas vezes é um padrão assim que está fora da realidade. Quantas vezes a gente vê programas de televisão, algumas notícias em jornal, noticiários, moças que em busca de um corpo que na mentalidade dela é aquele corpo perfeito, como de alguns modelos, acabam se tornando o quê? Paranoicas, e entra aí e nós sabemos muito bem, a bulimia, a anorexia, provocam uma doença, provoca sim uma degradação física que leva à doença e à morte. Por quê? Porque a mídia estipula um padrão. Eu tenho certeza que eu não estou falando aqui para alguém que está envolvido aí nesse problema, nesse mal. Mas se eu fosse perguntar, não vou fazer essa pergunta não, mas se eu perguntar para os jovens rapazes aqui, qual o tipo de moça que eles gostam, certamente não vai ser essas daí que buscam esse padrão ali magérrimo, as preferidas. Mas pessoas entram, por quê? Porque a mídia estipula. O que a mídia coloca hoje? Qual que é o padrão? O mínimo possível de roupa e o máximo de silicone. É o que vê por aí. E até em comercial de creme dental, seja lá o que for, que não tem nada a ver com isso, chinela havaiana, o que eles colocam lá? O padrão da beleza. Não é difícil também ver alguns rapazes, alguns jovens, que levados por uma mesma problema aqui, que já passa a ser emocional, que aplicam anabolizantes. Pouco tempo aí já vê pessoas com problema aí de problemas sérios, renais, problema de baço. Alguns tomam medicamentos até para animal, para cavalo, que levam à morte, em busca o quê? Em busca de um padrão de beleza. Agora, interessante que essa beleza para Sansão era um perigo terrível. Agora eu vou voltar de novo, vou abrir um parênteses aqui. Não vamos ser hipócrita. Quando que você já viu um jovem, uma moça, um rapaz, dizer, eu estou apaixonado, um rapaz por aquela moça, ou a moça apaixonada por aquele rapaz, por quê? Porque ele é feio que dói, ou ela é feia que dói. É lógico, gente, a beleza chama atenção, e não tem nenhum mal nisso daí. Tanto é que nós vimos aqui no domingo à noite sobre a mulher virtuosa, e aquele trechinho do livro que eu trouxe aqui, a mulher virtuosa é aquela pessoa que se dedica, que cuida da família, cuida do tempo, ocupa a mente com coisas boas, aquela que cuida da profissão, dos estudos e que acha tempo também para cuidar da sua saúde e da sua beleza. Não tem nada de errado nisso. E cá entre nós, quer ver um povo bonito, é o povo de Deus. É um povo bonito.
Você pode notar, uns mais privilegiados, outros talvez nem tanto, mas é um povo bonito. E o cristão, a partir do momento que ele toma a iniciativa, que ele entrega a vida a Deus, você pode notar que o semblante muda, o brilho do olho muda, se torna uma pessoa mais bonita. Se você olhar ao seu redor aqui dentro, você vai ver pessoas bonitas. O cristão se veste bem, tem bom gosto. Agora, o perigo é o padrão de beleza que se coloca lá fora, aquilo que agrada aos olhos. Sansão era guiado pelos desejos carnais. Imagina se ele tivesse mostrado alguma misericórdia ou perdão para com o povo de Deus, ou perdão, para com os filisteus. Gostou daquela mulher, se apaixonou por ela, teimou, foi contra, desobedeceu o pai, mãe, e foi atrás dela. Resultado, aquela moça foi procurada pelos anciãos lá dos filisteus, e disseram para ela, descobre qual o segredo da força dele aí, e a gente vai te remunerar por isso. E ela ficou meio em dúvida, talvez assim com medo, porque ele era uma pessoa poderosa, do que ele poderia fazer, e eles fizeram então uma pressão, ou você faça isso, ou nós vamos queimar você e a sua casa, ou seja, acabar com a tua família. E aquela moça, que aos olhos dele parecia alguém muito especial, foi uma grande cilada na vida de Sansão. Tanto é que depois o pai da moça deu ela em casamento para outro, quando ela tentou descobrir o enigma dele, e ele foi revelando algumas coisas para ela, mas ele então depois saiu irado dali, e o pai já deu ela em casamento para outro, para um amigo filisteu, e aí depois, olha, mas tem a mais nova aqui, você pode, ele tocou pela fúria, foi lá, botou fogo no campo, nas lavouras dos filisteus, queimou tudo, né? Com as raposas, colocou tocha na cauda das raposas, soltou lá no meio da lavoura deles, do campo deles. Depois ele, tomado de fúria, matou 1000 filisteus com a queixada do jumento, como nós vimos aqui. Interessante que ele viu que era ali uma cilada para ele, viu que ele estava indo contrário àquilo que Deus havia determinado. Mas se pegar um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que mais tarde ele viu uma prostituta em Gaza e foi passar a noite com ela. Interessante que lá ela armou uma cilada para ele também, mas ele conseguiu escapar. Olha só, cada vez que deveria se concentrar na missão especial, cada vez em que deveria ter sido fiel a Deus, ele deixou que suas paixões o controlassem e depois ligou-se intimamente com os inimigos de Israel. Que ironia! Aquele que foi chamado para livrar Israel dos filisteus, e o que nós vemos aqui é que ele acabou o quê? Se unindo com eles, sabendo que era um povo inimigo, era um povo perseguidor, um povo pagão, e ele estava ali, a missão dele era livrar o povo de Israel daqueles filisteus, e ao invés dele fazer isso, ele acaba se tornando o quê? Criando um vínculo com eles, acaba lá se enredando para o lado deles, acaba se casando. Veja bem, o caráter. O que vemos é um exemplo de como podem ser perigosas as influências erradas. Aquelas mulheres, embora agradava o olho deles, eram o quê? Influências perigosas para ele e para o seu povo. Jovem, cuidado com aquilo que agrada o teu olho. Cuidado, por mais que a pessoa de repente ele tenha um caráter, se ele não tiver um caráter muito firme, se não tiver uma ligação com Deus, se ele é colocado num lugar ruim, provavelmente os seus valores vão ser corrompidos. Cuidado com o ambiente. Se eu sei que o ambiente é perigoso, é um terreno encantado inimigo, mantenha distância. Eu conheço jovens, e já tive alguém assim bem próximo na minha família, envolvido com a dependência química, a droga. Começou com a maconha, passou pela cocaína e está no crack. Já foi internado 3 vezes.
sai da clínica, não porque agora eu sou um novo homem, agora eu sou um homem de Deus. 15, 20 dias depois, um mês, ele voltou a ser o homem que ele era antes, um nóia. Cuidado com a primeira cheirada, cuidado com a primeira tragada. Cuidado com o ambiente que te pode colocar num risco. 3 internações, agora saiu pela 3ª vez, está por aí, diz que vai embora de Catanduva, porque aqui o ambiente é perigoso. Que Deus tenha misericórdia e bondade com ele, Deus tem, mas que ele aproveite essa misericórdia, a bondade, o poder que está à disposição, para lá para onde ele vai, manter afastado, porque viciado tem em qualquer lugar. Cuidado, jovem, com aquilo cuidado com a beleza, porque nem toda beleza vem acompanhada de um bom caráter. Amém daquele rapaz que consegue, né, que conquiste uma moça bonita, mas que tenha um caráter bonito, um caráter puro, um caráter decente. Feliz daquela jovem que também, né, nossa, olha só, o namorado, o noivo, um rapaz lindo, mas que seja acompanhado de um caráter bom. Se a beleza não vier acompanhada de caráter, sai fora, porque pode ser um perigo muito grande. Aquilo que agradou os olhos de Sansão foi a ruína da vida dele. Primeiro, aquela mulher que a Bíblia não cita o nome. Depois, uma prostituta filisteia. Mais um pouco à frente, ele conhece uma outra mulher, que também fica encantado. E o nome dela a Bíblia menciona, Dalila. Embora ela nunca foi casada, não foi mulher de Sansão, não foi casada com ele, mas essa foi a que mais usou de astúcia. Foi ela que usou de astúcia para descobrir quais eram os segredos de Sansão. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um dia ele foi contando uma coisa, outro dia outra, até que chegou um momento que ele abriu completamente o coração a ela. Nós devemos tomar muito cuidado. Hoje nós damos um passo, amanhã nós damos outro. Quando vai ganhando confiança e vai se aproximando, quando é daqui uns dias nós estamos despencando no abismo. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele acabou confessando para aquela mulher. Foi contando jogando algumas coisas, foi indo, e ela com astúcia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? Quem sabe ali, usando da sua beleza, usando da sexualidade, ela acabou arrancando de Sansão o seu segredo. E Sansão então chega um momento que ele fala para ela, olha, o segredo está no meu cabelo. Na verdade, o cabelo de Sansão não tinha poder nenhum. O segredo estava na fidelidade dele a Deus. O cabelo era apenas um símbolo da fidelidade, do pacto dele com Deus ali. Não era o cabelo em si. Mas quando ele falou que o fato dele ser nazireu, o fato dele ser uma pessoa dedicada a Deus, por isso nunca havia sido passado navalha no seu cabelo, ali ele acabou confessando o vínculo, a fidelidade dele com Deus. Ele quebrou aquele pacto. E ela então cortou as 7 tranças do cabelo, chamou os filisteus, e você sabe da história. Quando ele quis reagir, ele não tinha mais aquela força sobrenatural, aquele poder que vinha de Deus. A força não era dele, a força era de Deus, é Deus quem capacitava. Não tinha mais aquela força, os filisteus o pegaram, e o que fizeram com ele? Veja ali, olha o que diz o texto, Juízes 16, verso 21. Juízes 16, o verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Tem tradução que diz que vazaram os olhos dele. Aqui a versão diz que arrancaram, ou seja, cegaram ele dos 2 olhos. Parece algo assim, até difícil de imaginar. Não que Deus se vingou, Deus não é vingativo. Nós vemos Sansão, ele se vingou dos filisteus,
se deixou tomar de ira, se demonstrou uma pessoa violenta. Se ele tivesse usado de misericórdia, de bondade, de paciência, de perdão, por ter enganado ele, dado a esposa para outro, em casamento para outro, ele teria feito tudo diferente, tudo seria diferente na vida dele. Cumpriria os propósitos de Deus, porém, sem passar por tantos, problemas que ele enfrentou. Agora teve os 2 olhos vazados. Deus podia ter impedido que ele tivesse os 2 olhos arrancados? Podia ou não? Claro que podia. Por que Deus permitiu, então, que os 2 olhos de Sansão fossem arrancados, fossem vazados? O que levava Sansão à corrupção? O olho. Aquilo que ele via que era atraente, tudo que ele batia o olho era atraente, ele se deixava levar por aquilo. Deus permitiu que os 2 olhos dele fossem arrancados. Agora não podia mais ver. Agora então ele podia o quê? Refletir, meditar. Não tinha mais perigo de ver, olha, eu gostei daquilo que eu vi, é aquilo que eu quero. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Eu não sei o que você enfrenta. Uma coisa eu tenho certeza, Deus não te castiga. Mas pode ser que alguém está sofrendo a consequência de alguma escolha errada. Quando nós fazemos escolhas erradas, e muitas vezes pecamos contra Deus, Deus perdoa? Claro que perdoa. Deus é misericordioso, e quando há arrependimento e confissão, Deus perdoa, não importa o erro que a pessoa cometa. Só que as consequências nós vamos sofrer. As consequências nós vamos sofrer. Embora Deus perdoe o nosso pecado, mas a consequência do pecado, essa nós vamos carregar. Nós vamos sofrer elas. Deus então permitiu que Sansão tivesse os olhos vazados. De repente Deus está permitindo que alguma coisa aconteça na tua vida, para que você não se afaste dele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 9. Mateus 18, verso 9. O que diz o texto? Quem poderia ficar de pé e ler para a gente com voz de locutor de rádio aí? Alguém encontrou? Gostaria de ler? Mateus 18, 9. O Alcino vai ler? Então vamos lá, irmão Alcino. 9. Isso. Olha só o conselho de Jesus. Se o teu olho te escandaliza, é melhor que você arranque ele e jogue fora. Deus prefere você ou eu, sem um olho, ou talvez até cego dos 2, mas entrando na vida eterna, onde a nossa visão será perfeita, do que estarmos com os 2 olhos aqui, mas perdermos a salvação. Então, se alguma coisa de repente está acontecendo na nossa vida, se alguma coisa de repente, jovem, você está sofrendo alguma consequência, de repente Deus está permitindo, provavelmente está permitindo que isso aconteça, para que você caia a ficha, para que você mude, faça ali uma retrospectiva, um exame de consciência, e possa ver aonde estamos falhando, o que temos que melhorar, como temos que voltar a Deus. Nós vimos ontem a bênção de um jovem obediente ao pai e a Deus, que foi o caso de Isaac. Nós vemos hoje alguém que desobedeceu os pais, desobedeceu a Deus, e a desgraça aconteceu na vida dele. Se tornou escravo, cego dos 2 olhos, foi trabalhar de escravo lá, rodar uma moenda, serviço que os animais faziam, foi ele fazer, um ser humano, sem aquela força que ele tinha antes. Só que tem um detalhe: apesar de todo essa desgraça na vida de Sansão, Sansão perdeu a visão, perdeu a força,
Só que ainda restou uma coisa em Sansão: a fé em Deus. Depois, cego dos olhos, trabalhando de escravo, sem força, aí foi que ele começou a meditar e lembrar das coisas de Deus. Agora não tinha mais o olho, não tinha nada bonito para chamar a atenção dele, começou a meditar sobre Deus e a fé dele permaneceu. E aí depois o cabelo começou a crescer novamente. Deus foi atuando na vida dele, ele foi permitindo que Deus atuasse na vida dele, foi dando condições para Deus. E então, quando ele é levado lá para o templo de Dagon, onde estavam todos reunidos ali para ser escandalizado, para ser humilhado, foi lá que ele pediu para ser colocado entre duas colunas. E aí não foi a força dele, mas a força de Deus. Ele empurrou aquelas colunas, derrubou aquele templo e morreu. E matou, diz que muito mais gente ali na sua morte do que quando ele estava em vida. Ou seja, Deus acabou usando Sansão para cumprir os seus propósitos, mas não precisaria ter sido dessa forma. Tem um Ellen White que eu achei muito interessante. Ele diz assim: que mudança para aquele que fora juiz e campeão de Israel, agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil, pouco a pouco tinha violado as condições de sua vocação sagrada. Deus tinha muita paciência com ele, mas quando se entregara tanto ao poder do pecado que traiu o seu segredo, o Senhor se afastou dele. Não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era sinal de fidelidade para com Deus. E quando sacrificou este símbolo na satisfação da paixão, perdeu também as bênçãos que a ele eram sinal. Patriarcas e Profetas, página 566. Lendo a história, podemos ver que Sansão, apesar dos erros que cometeu, não perdeu a fé. Por mais que fosse defeituosa, e Deus ainda foi capaz de usar Sansão para cumprir seus objetivos. Mas como teria sido melhor se Sansão tivesse sido fiel à verdade que conhecia? O fato de que Deus pôde cumprir seus propósitos, apesar dos erros de Sansão, não justifica esses erros, apenas mostra que Deus opera sua vontade apesar de nós. Como seria melhor se ele operasse sua vontade por nosso intermédio? Deus opera sua vontade muitas vezes através de nós. Melhor seria, se ele operasse a vontade dele por nosso intermédio, se nós nos tornássemos instrumentos na mão de Deus. Agora, para finalizar, abra em Hebreus capítulo 11, verso 32. Se nós parássemos por aqui, ficaria assim algo sombrio, porque todos nós, em alguns momentos, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Hebreus capítulo 11, no verso 32. O capítulo 11 do livro de Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé. E aqui vem citando desde, de Abel. Começa lá no Antigo Testamento de Abel, que ofereceu a Deus o melhor sacrifício que o de Caim, e vem passando por todos eles. E aqui no capítulo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão e de Baraque e de, quem que diz aí? Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Interessante que na galeria dos heróis da fé aparece o nome de Sansão. Apesar de todo o pecado que ele se meteu, apesar de todas as falhas, Deus usa de misericórdia. E embora tenha se afundado no pecado, embora que muitas vezes se deixa levar por aquilo que vê, aquilo que é bonito, atrativo, e é contrário ao que Deus pede, mesmo assim Deus está sempre de braços abertos buscando perdoar. Eu não sei até onde você tem ido,
Não sei se de repente, nessa noite, eu falo para alguém que pode ter se afastado dos caminhos de Deus, pode ter achado bonito aquilo que se oferece lá fora, mas que está em desarmonia com a lei de Deus, com os preceitos de Deus, com os mandamentos de Deus. Mas se a pessoa invocar o nome de Deus, Senhor, me ajuda, Ele está pronto a ajudar. Pode ser que por mais que a gente tenha mergulhado no pecado, ninguém foi tão longe a ponto de que Deus não possa alcançar. Não existe pecado maior do que a graça e a misericórdia que Deus tem para nos oferecer. Então, mesmo que talvez eu ou talvez alguém de vocês tenhamos afastado de Deus, mergulhado no pecado, nós também poderemos ser um vitorioso, um herói na fé. Deus está pronto a nos ajudar. Deus não dá uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Sansão foi um herói na fé, no final da sua vida. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido um herói e ter tido uma qualidade de vida espetacular. Infelizmente, sofreu a consequência das escolhas. Mas mesmo assim, ele foi um vitorioso. O livro de Hebreus, capítulo 11, já foi escrito há muito tempo por Paulo, depois foi canonizado, faz parte do cânon bíblico da nossa Bíblia Sagrada. Então o meu nome, o teu nome não pode mais ser acrescentado aqui. Mas ainda hoje existe um livro de registro no céu, chamado Livro da Vida. E lá, por mais pecador que a pessoa tenha sido, por mais que um jovem tenha mergulhado no pecado, se afastado de Deus, por mais que uma pessoa mais madura, mais experiente, tenha mergulhado no pecado, se afastado de Deus, se nós nos voltarmos para Ele, Deus é pronto a perdoar, a restaurar, a dar força, a ajudar a nossa caminhada. E o nosso nome pode ser escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a você e a mim, para que a gente aproveite as oportunidades. A Miriam vai cantar um hino. E se você deseja falar para Deus nessa noite, Senhor, talvez eu tenha pisado na bola em alguma coisa, talvez eu tenha me deixado levar, mas por favor, me ajude, ajuda a minha caminhada, me perdoa, me ajude a buscar o teu perdão, a tua graça, para que o meu nome seja escrito no livro da vida, e quando o Senhor voltar, que eu possa adentrar com o Senhor e os remidos para desfrutar da eternidade ao teu lado. Ore a Deus, e se você tem esse desejo, se coloque de pé enquanto a Miriam estiver cantando, e nós iremos orar no final. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, pois tu sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mas uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfazes o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir teu coração
tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sirvo a Jesus, sou teu, mas uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Grandioso Deus, o nosso muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Ainda que muitas vezes nos afastamos de Ti, ainda que muitas vezes seguimos o que está na moda, mesmo que isso venha ferir os Teus princípios, muitas vezes, ó Pai, nós fazemos escolhas erradas, das quais sofremos depois as consequências. Mas por misericórdia, ó Pai, alcance-nos com Teus braços de amor, que sejamos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Por favor, conceda-nos uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que nos convença do pecado, da justiça, do juízo, mas também para que nos constranja com Teu amor e ajuda-nos a olhar para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e termos a certeza que o Senhor deseja o melhor para nós. Dá-nos discernimento, ó Pai, porque as Tuas leis é um muro de proteção para a felicidade dos Teus filhos. Nós sabemos também, como seres humanos, ó Pai, que o que oferece aí fora são coisas atrativas, coisas bonitas, prazerosas. Tenha misericórdia dos jovens, Senhor. Dê a eles força, poder dos altos céus para resistirem e serem vitoriosos. Ajude-os pela influência do Teu Espírito a fazerem a melhor escolha, para que tenham uma vida de qualidade, para que tenham uma vida feliz, sempre próximo do Senhor, sempre dando condições para que o Senhor cuide de cada um. Bondoso Deus, por favor, ajuda-nos nessa caminhada, embora difícil, mas por favor que nos conduza, sempre guardados, protegidos pelos Teus anjos, iluminados pelo Teu Espírito e sempre amparados nos méritos de Jesus, para que naquele grande dia possamos estar aprovados e assim herdarmos a salvação e a vida eterna. Não permita que nenhum dos que aqui estão fiquem de fora, ó Deus, e ajuda-nos também para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para ajudar outros nessa caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã
às 8 horas, estaremos estudando sobre mais um jovem na Bíblia. Que Deus te abençoe.